Oi, Vlog 102! Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 102 deste blog. E eu separei 4 livros para ler neste vlog. Vou começar por Moody, da Sol Plaatje. Este livro foi considerado um dos livros mais importantes do continente africano. A autora foi considerada uma das escritoras mais importantes da África do Sul. Estou curiosíssima, espero que eu goste. Na sequência, lerei O Professor, da Charlotte Brontë. Sigo com o projetinho de ler todos os livros publicados pela Brontë. Depois que eu terminar essa leitura, só vai faltar um. Depois lerei Pager Boy, do Elliot Page, que é a sua autobiografia. Eu acompanho o ator há muito tempo. Espero gostar bastante do que ele tem a nos contar. E para encerrar o vlog, pretendo ler um classicão, O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Apesar de ser muito popular, eu sei pouquíssimo sobre essa história. Enfim, estou curiosíssima e espero amar. Essas são as leituras que eu pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final. Espero que tu goste. Gente, eu acabei de descobrir que Moody, que é a minha primeira leitura desse vlog, foi escrito por um autor, não por uma autora. Eu tava achando que Sol Plaatje era uma mulher, mas é um homem. Mas, bora, seguimos. Oi, gente. Tô tomando um cafezinho. E vim contar que comecei e terminei a ler Moody. Eu dei uma falhada aí no começo desse vlog. Estou muito distraída com as Olimpíadas. Meu filho tá doente. E aí, tipo, sem energia pra gravar as atualizações de leitura. Mas comecei e terminei. Moody, do Sol Plaatje. Eu gostei da história, mas eu não gostei da leitura. A Moody, ela é uma mulher que, enquanto criança, estava ali no interior da África do Sul, vendo as tribos se degladiarem. Então, essas tribos, elas lutavam entre si para aumentar seu território, seu armamento, seu arsenal de armas, comida. E ela viu massacres horríveis. E tem alguns escritos no livro. A Moody cresce e acha que está em paz, casa com um homem que ama, e este homem é sequestrado por uma tribo. E aí ela vai mover céus e terra para ter o seu marido de volta. Esta é a premissa do livro e é uma história interessante. Mas, gente, eu achei tão difícil, tão lento, tão truncado. Eu tava com uma dificuldade muito grande de me concentrar na leitura, de prestar atenção na Moody, nas dificuldades, no que ela tinha que fazer. Eu senti uma dificuldade grande no inglês, não é um inglês americano, nem o britânico, ele é o inglês da África do Sul, então ele tem muitas expressões que eu não conhecia, teve expressões que eu não encontrei nem no dicionário, então isso dificultou e tornou a leitura cansativa para mim. Eu sei que tem este livro em português, em edição física, numa edição da Tag, só que ela é extremamente limitada, ela está muito cara. Então eu fiquei imaginando na tradução como que algumas coisas funcionaram e se a tradução fez o livro ser mais fluido para o leitor brasileiro. Porque em inglês foi difícil, tá bom? E é isso. Minha próxima leitura será O Professor, da Charlotte Brontë, e tô animada.
com esse eu estou animada, tá bom? Volto na próxima atualização. Oiê, eu tava esperando essa caixa chegar para eu fazer essa atualização. Então vamos lá, vamos fazer um unboxing. Eu não comprei nada no Prime Day, aí comprei na semana seguinte, porque aparentemente eu não valorizo o dinheiro do meu salário. Mas vamos lá. Aqui tem livros e tem duas coisinhas a mais que são diferentes de livros. Vamos lá. Comprei café, porque eu me tornei aquela pessoa que eu sempre critiquei, que não vive sem café. Comprei fitinhas para medir o diabetes. Cacau. E agora sim, livros. Comprei 3 livros, gente. 2 é pro meu projetinho de outubro e 1 é pra eu ler logo. Então, pro projetinho de outubro, Saboroso Cadáver. Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica. Agustina é argentina. Para o projetinho de outubro também comprei Chuck, que é um livro de não ficção que vai falar sobre a concepção e os bastidores do Brinquedo Assassino, que é um dos filmes mais famosos de terror dos anos 80. É o meu filme de terror favorito. Eu comecei a assistir filme de terror por causa de O Brinquedo Assassino. Então, estou animada. E esse aqui que eu quero ler logo, que é Guerra, Adorável Guerra. Tá? Sou uma crítica ferraz da Dark Side, então eu espero não encontrar grandes problemas nesses 3 livros, tá bom? E vamos à atualização. Comecei a ler O Professor, da Charlotte Brontë, e estou na página... cheguei no capítulo 17, página 143, e estou adorando. Eu comecei esse livro com uma expectativa baixíssima, porque eu sempre ouvi falar que esse era o livro mais fraco da Charlotte, e foi o primeiro livro que ela escreveu, não foi o primeiro publicado, mas foi o primeiro que ela escreveu. Então eu fui com uma expectativa um pouco mais controlada, e estou adorando. Aqui a gente vai conhecer o William. O William, ele é um cara que perdeu os pais muito cedo, ele foi morar com tios. Na convivência ali com os tios, no crescimento dele, ele teve algumas questões e ele acabou indo embora da casa desses tios. E ele vai morar com o irmão, que é um homem bem sucedido ali no início ali do que vem a ser a Revolução Industrial. Ele tá trabalhando ali com indústria, o irmão. E aí o William vai viver com ele, mas o irmão trata ele muito mal. E aí esse relacionamento também não dá certo. E aí o William, através da indicação de um amigo, ele vai pra Bélgica, ele vai pra Bruxelas, para trabalhar como professor em uma escola para meninos. Ele começa a trabalhar nessa escola e, na sequência, ele vai trabalhar numa escola para meninas, que são instituições que ficam muito próximas uma da outra, e ele vai trabalhar nesses 2 lugares. E lá na escola para meninas, ele conhece a Frances, que é uma aluna dele, e que eles acabam se interessando um pelo outro. Essa é a premissa, é tudo que se precisa saber sobre este livro. Conta-se, reza a lenda, que este livro é quase autobiográfico. Charlotte se apaixonou por um professor na época em que ela foi estudar em Bruxelas. Então, a gente pode entender meio que a Frances é a Charlotte e o William é o homem pelo qual a Charlotte se apaixonou. Mas assim, eu tô totalmente desapegada da história real da vida da autora. Eu tô apegada a essa história de ficção aqui. E, gente, o William, ele é um personagem que tu começa a ter empatia por ele pelas situações que ele vive, né? Ele perdeu os pais, ele tá vivendo num momento muito vulnerável da vida. Ele vai viver com os tios, não dá certo com os tios, que a princípio ele deve gratidão a esses tios por ter acolhido ele, mas não consegue se dar bem com eles. Vai viver com o irmão é um ser humano horroroso. E eu amo quando esse tipo de relação é desconstruída na arte, seja em cinema, série, livros, quando desconstrói essas relações que às vezes são muito romantizadas, sabe?
Gente, só quem tem irmão consegue entender o que eu tô falando. É difícil. E aí ele parte para uma terceira tentativa. Então, parte da narrativa você tem carinho pelo William, você fica torcendo para que uma hora dê certo. Mas isso vai se perdendo. Porque o William, ele é o nosso protagonista, a gente tá dentro da cabeça dele, a gente vê as atitudes e os pensamentos e ele não é admirável. Quando ele tem ali um pouquinho de estabilidade, ele começa a julgar as pessoas. E é desconfortável, tá? Ele fala mal dos belgas, ele estando na Bélgica, né? Na Inglaterra, no país dele, ele não teve oportunidades, ele precisou ir para outro lugar para conseguir melhorar um pouquinho de vida. E ele fala mal das pessoas deste lugar que deu oportunidade para ele. Outros aspectos aqui é que ele é machista. E não é só machista. Ele fala mal dos corpos das meninas para qual ele dá aula. Então, tipo, é muito difícil você admirar esse personagem. Você ter empatia pelo momento que ele estava vulnerável, mas no momento seguinte você vai julgar este homem e você vai condená-lo porque não dá para absolvê-lo. E eu acho muito interessante a autora construir esse tipo de protagonista, porque o livro é muito gostoso de ler. O livro é muito fluido, as páginas passam muito rápido por ti. Só que não é com um protagonista que você admira, que você torce, que você espera algo de bom. Então eu acho isso genial da autora. Não entendo ainda porque falam que é um livro fraco. É muito complicado quando você ranqueia, né, o trabalho de um escritor. Porque todas as coisas que eu li da Charlotte, o meu favorito é Jane Eyre, que eu acho que é até uma unanimidade, né? Todo mundo que leu os livros dela acaba escolhendo Jane Eyre como favorito. É o meu favorito também. Mas eu não tiro o brilho do Shirley, que eu adorei, e não tiro o brilho de O Professor que estou lendo, estou adorando. Tá? É apenas uma questão de preferência. O Professor não fica sendo um livro pior, né? É só um livro diferente que não agrada totalmente. Enfim, esta é a minha atualização. Acredito que eu conclua amanhã, aí eu venho contar qual foi a minha opinião final sobre a leitura. Oiê, terminei O Professor, da Charlotte Brontë. Eu gostei bastante. Talvez o final tenha sido muito rápido e um pouco padrãozinho demais, sabe? Aquele finalzinho que a gente viu em Jane Eyre, que a gente viu em A Inquilina de Whitehall Hall. Aquele final. Mas o final ser menos do que eu gostaria não invalida a jornada da leitura, porque eu gostei bastante de ler esse livro. Esse livro foi muito rápido, foi muito fluido, foi muito gostoso. Talvez não se aprofundou muito em determinados temas, mas também não foi liviano nas questões que ele quis tratar. Não gostei do protagonista masculino, foi assim, difícil estar na cabeça dele. Mas ainda assim, a escrita da Charlotte é deliciosa. Ela é um pouquinho... Eu não vou dizer que é rebuscada, mas tu percebe que é um clássico, né? Não é uma leitura contemporânea, não tem os macetes e a saliência da literatura contemporânea. Tu percebe que é um clássico. Mas em nenhum momento a linguagem é truncada, é chato, é cansativo. É bem gostoso de ler mesmo. Talvez quem nunca leu nada das Brontë deva começar por esse. E aí ir seguindo. Porque se de fato eu tivesse que ranquear, esse aqui talvez ficasse em último lugar. Não porque ele é ruim, porque ele não é ruim, é um ótimo livro. Mas ele é um pouquinho inferior aos outros livros das irmãs Brontë que eu li. Tá bom? Gostei bastante, recomendo. Muito bom. E minha próxima leitura é Page Boy, é uma não ficção. Estou animadíssima e curiosíssima também, tá bom? Mas volto no próximo take para falar das minhas impressões iniciais dessa leitura. Oiê, comecei a ler Page Boy, do Elliot Page, e estou fascinada.
Aqui a gente tem a autobiografia dele, ele contando como foi o processo de descoberta e de transição. E esse livro traz gatilhos para abuso sexual, para bullying, para abandono parental, enfim, diversos desconfortos. Mas ao mesmo tempo numa narrativa muito envolvente. Você fica ali, você quer saber, tá desconfortável você saber pelas coisas que ele passou, mas ainda assim você quer ficar ali, você quer saber mais da história. Enfim, tô gostando bastante. E engraçado que hoje eu fiquei extremamente envolvida no livro num dia em que eu estou muito distraída. A André tá doente ainda. Tivemos medalha de ouro da Rebeca de manhã e agora eu tô enlouquecida ali, ó, assistindo o jogo de vôlei. Então, hoje é um dia de muita distração, mas ainda assim o livro conseguiu me manter ali conectada na história. Bom, estou gostando bastante. Acredito que amanhã eu termine porque eu já cheguei em 55%. Tá bom? Aí volto para falar minhas impressões finais. Oiê! Quando eu me tornar uma booktuber famosa e muito relevante no meio, vocês vão perceber que no começo eu disfarçava o microfone na trança. Ai, gambiarra, gente. Sou engenheira. Gambiarra. Enfim, cheguei em 75% de Page Boy, do Elliot Page. E aqui a gente tem um capítulo 17, foi um capítulo que, nossa, apertou muito meu coração. Num dado momento da vida dele, como ele tinha muito certo que ele sentia muita atração por mulheres, ele se entende então como uma mulher lésbica. E ele assume para a família e assume para o mundo em 2014, ele já era muito famoso nessa época. E aí, o pai não aceita, é um assunto inconversável. E ele já tinha uma relação complicada com o pai, que casou de novo e a madrasta não o aceitava. A mãe, que sempre teve uma trajetória de carinho e presença com ele, também não aceitou imediatamente. E aí ele se torturava sempre que precisava voltar para casa. Olha no capítulo 17 o que ele diz. Já na vida adulta, tinha que me preparar psicologicamente sempre que voltava para casa para visitar minha família. Passara tanto tempo da vida profissional atuando que demorei a entender que não precisava atuar na vida pessoal também. Eu não deveria precisar fingir. Não precisava facilitar as coisas para o meu pai e minha madrasta. Eu pensava, ok, desta vez eu vou fazer alguma coisa. Desta vez eu vou me impor. Eu vou dizer, por favor, não me trate assim. Mas é óbvio, assim que passava pela porta de casa, não conseguia pôr nada daquilo em prática. Mal eu entrava e dizia oi, antes de sequer tirar os sapatos, eu já sentia a ansiedade voltar junto à dor, aos gases no estômago e a um tijolo no peito. Um sentimento tão visceral, assim como os olhares de julgamento que eu recebia. Aquilo minava toda a minha determinação, triturando-a como se fosse a noz pecan que Linda usava para fazer torta. Eu funcionava tal qual um bonequinho de corda, de forma mecânica. Nem ao menos era autêntico. Olhando em retrospecto, eu já havia tentado de todas as formas ser merecedor do amor dela e manter meu pai contente. Se ele não estava me defendendo, o problema devia ser eu. E talvez, se eu conseguisse achar uma solução, por fim me sentiria seguro e amado. E a partir desse momento ele para de ir para casa, porque ele não conseguia colocar isso em prática. Dos gatilhos que eu falei, eu acho que eu esqueci um, que foi o automutilação. E esqueci também de falar sobre bulimia. E quando ele fala sobre a bulimia, não é porque ele queria ser magro, é porque ele queria machucar o próprio corpo. Então ele provocar vômitos, deixá-lo doente, era uma forma de punir aquele corpo a qual não o representava. Gente, é tão triste, eu tô esperando a parte que ele vai ser feliz. Eu espero encontrar felicidade nessa leitura. Mas a jornada é uma jornada muito intensa, muito triste. E eu fico imaginando que já deve ser muito difícil se a pessoa encontra apoio. Se ela não encontra apoio, isso deve ser um inferno. Quero fazer um unboxing aqui com vocês. Eu comprei 2 cordões de crachá novos. Só tenho um crachá, né? Só precisava de um cordão. Mas eu queria substituir também o meu cordão da Charme.
que é esse cordão aqui, que é do Harry Potter. E convenhamos, né? Harry Potter já deu. J.K. fez a gente colocar um limite. Aí eu comprei um azul, da minha cor favorita. Tô achando ele meio curto, hein? Mas tá bom. E comprei um daquele que não me decepciona, sempre me decepcionando, o Grêmio. Então temos novos cordões de crachá, um pra chave e um pro crachá mesmo. Tá bom? Essa é a atualização de agora. Vou assistir agora o futebol das gurias nas Olimpíadas. Inclusive, fiz essa atualização muito rápida e não vou terminar o livro hoje, agora, porque vou assistir futebol. Tá bom? Volto na próxima atualização. Espero que com a vitória das gurias e com o livro concluído. Oiê! Terminei de ler Page Boy e gostei muito, muito, muito. Acho que poderia ter um pouquinho mais dele usufruindo a felicidade da certeza, sabe? Depois da transição, depois da cirurgia de retirada das mamas, enquanto ele tá tomando hormônios, enfim, eu acho que poderia ter um pouquinho mais disso. Mas na real, tem pouco tempo, né? Ele nos conta a história até a cirurgia de retirada das mamas. Isso dá 96% do livro. Então tem 4% só da gente entendendo ele engatinhando nessa nova roupagem de vida. E muito, muito certo, muito confortável com a decisão que ele tomou e ainda assim enfrentando questões de piadinhas, de desrespeito. Enfim, o ser humano é horroroso, né? Quero ler um pedaço aqui que ele fala pós-cirurgia. Ele diz o seguinte: é complicado escrever sobre o assunto porque algumas pessoas que estão lendo isso têm que esperar anos a fio para enfim fazer a cirurgia, ou mesmo nunca tiveram ou terão acesso a cuidados de afirmação de gênero. Imagino que alguém vá se sentir irritado, ressentido e consternado por meu privilégio e pelo que ele me permite fazer. Afinal, tive tempo de sobra durante uma pandemia para trabalhar e refletir. Não moro num lugar onde fazer a cirurgia é ilegal. Pude ir a uma clínica privada e pagar pelos cerca de $12.000. Tive um lugar para ficar durante minha recuperação. Tive um amigo que disponha de energia e boa vontade para cuidar de mim. Comida à minha disposição enquanto me recuperava. Um emprego à minha espera no qual eu poderia ser eu mesmo. Não dependia de sistema de saúde que me deixaria esperando por anos e anos. Mesmo que eu seja extremamente sortudo, essa narrativa de que pessoas trans têm que se sentir sortudas por receberem essas migalhas pelas quais lutamos muito no passado e ainda lutamos é perversa e manipuladora. Pois quase não cheguei até aqui, quase não pude presenciar o agora em que enfim vivo. Tudo o que conheci era um vazio permanente, um mistério que achava que nunca conseguiria resolver. Era uma sensação incessante, indescritível, um profundo desespero. E ele fala um pouquinho mais sobre esse privilégio e sobre entender e ter empatia com as pessoas que não têm a mesma situação que ele tem. Enfim, foi um livro que eu amei ler. Eu gostei demais de conhecer mais a fundo da história dele e eu sempre tenho essa sensação quando eu termino a biografia de uma celebridade assim do mundo do entretenimento. Eu quero assistir tudo que ele já fez e, enfim, essa sensação que fica. Gostei muito, recomendo. Vou fazer outro unboxing com vocês. Eu tava esperando essa comprinha aqui. Mostrar para vocês. Ah, que lindos! Que são isso? Tecel para os marcadores de página para a Bienal. Laranjinha, por causa da Ruivice. E aí eu comprei também coloridinhos. Enfim, acho que no final de semana eu começo a montar os marcadores para distribuir na Bienal, tá bom?
Amanhã eu começo a ler O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E aí compartilho com vocês o que eu tô achando. Oiê! Gente, antes de falar da minha atual leitura, tenho coisas para mostrar. Posso estar sendo inútil ao meu país, mas estou sendo muito útil ao blog. Montei todos os 300 marcadores de páginas para a Bienal. Então, daqui a menos de um mês, tu vai se encontrar comigo na Bienal. Tu pode pedir marcadores de página, tá bom? Segunda coisa que eu tenho pra falar, ontem eu fui assistir É Assim Que Acaba. Fui assistir com a minha amiga Érica. Filme que é adaptado do livro da Colleen Hoover. Eu li este livro em 2017. Eu gostei bastante desse livro na época que eu li. Talvez, por eu não ter vivido nada parecido com o tema do livro, eu não tenha percebido que existe sim uma romantização do tema que é a violência doméstica. E conforme esse livro ganhou público, né, ele foi muito amado e foi muito criticado. Mas eu estava muito curiosa para ver o filme e eu gostei bastante do filme. Eu acho que o filme tem escolhas cinematográficas maravilhosas. Cores, planos, luzes muito sedutoras. E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é quando é fiel à obra. E ele é muito fiel ao livro. Tem diálogos integrais dentro do filme. E eu gostei bastante. Eu achei que o filme seria uma oportunidade para a autora resolver a questão da romantização. Não resolveu, é exatamente igual. E o debate, a discussão continua, né, gente? Acho que ela poderia ter, de fato, melhorado o final. Mas eu, enquanto leitora do livro e espectadora do filme, eu gostei bastante, tá bom? E agora sim, vamos falar dele, O Fantasma da Ópera. Olha o reflexo. Acho essa capa lindíssima. Esta edição está linda, linda, linda. Olha essa folha de guarda. Tá lindo, lindo, lindo. É uma edição da editora Pandorga. Muito bonito mesmo. Tá um show. Gente, cheguei à página 149, no capítulo 8. Essa é uma história muito famosa, que já foi adaptada para cinema, para musicais, para teatro. E eu sabia o básico do básico. Eu sabia que uma pessoa com o rosto deformado morava no subsolo de um teatro e ele ia acabar se envolvendo romanticamente com uma atriz, com uma peça em cartaz ali daquele teatro. É tudo que eu sabia. E é uma obra que, fora do livro, eu nunca me interessei. E me interessei recentemente pelo livro em função dessa edição. Eu achei essa edição lindíssima, eu queria ter essa edição, eu não ia querer só ter, precisava ler, né? Foi assim que eu me interessei pela história. E eu sabia o básico. E o que esse livro nos traz? Aqui a gente tem um homem, o Eric, ele de fato mora ali no subsolo do teatro, ele tem uma deformação facial. Sim, ele se apaixona por uma atriz, que é a Christine. Christine é uma cantora de ópera, é uma cantora talentosíssima, muito boa mesmo. Mas essa Christine, ela tem questões mentais ali, gente. Aliás, todo mundo nesse livro aqui precisa de terapia urgente. A Christine, ela sempre ouviu do pai dela que ela era muito talentosa, que ela encantaria o mundo com a sua voz e que num dado momento da vida ela conheceria o anjo da música que ensinaria ela a cantar melhor e aproveitar melhor a música. Talvez o pai da Christine
também tivesse uma questão ali, um comprometimento mental, talvez. E a Christine conhece o Eric ali no teatro. O Eric é essa figura sombria. E ela acha que é ele o anjo da música. E um dia, a Christine ela não é a atriz principal ali da ópera, ela é uma substituta. E um dia ela tem a oportunidade de estrelar, a atriz principal não está, ela vai substituir e ela arregaça. Ela manda muito bem, entrega tudo, performance de milhões. O teatro fica arrebatado pela voz dela. E acontece que na plateia está o Raul, e Raul é um ex-amor da Christine. E aquela apresentação foi tão incrivelmente maravilhosa que o Raul vai até o camarim da Christine para conversar com ela. E aí os dois acabam se aproximando. E aí se estabelece um triângulo amoroso. Porque o Eric é apaixonado pela Christine, a Christine ainda é apaixonada pelo Raul. E é sobre isso. Mas também não é só sobre isso. O Gaston, o nosso autor aqui, o criador dessa história, ele tem uma narrativa jornalística. É quase uma prosa, gente. É quase um livro-reportagem. Ele tem ali um rebuscamento, ele não é uma linguagem totalmente fluida. Você percebe que você está lendo um livro que não é da sua época. Mas essa característica de escrita do autor te traz para perto e você tem... Eu, pelo menos, estou com a sensação de que ele está me contando ali um caos. Quase como se eu estivesse lendo uma crônica jornalística, policial. Então tem ali um certo mistério também que o autor vai induzir o leitor a descobrir. É sobre isso, cheguei na metade, quer dizer, quase metade, estou gostando bastante, estou muito surpreendida, porque eu estava com um pouquinho de receio, porque toda vez que eu começo, ou que eu intenciono de ler um clássico, eu fico apreensiva, porque eu acho que eu não vou conseguir absorver o que a história tem a me contar. E, via de regra, eu acabo me surpreendendo, pelo contrário, porque eu acabo gostando. E eu estou gostando bastante. Aqui a gente tem um livro lindíssimo, um objeto livro lindíssimo, e estou gostando bastante da história, tá bom? Essa é a atualização de agora. Acredito que eu posso voltar amanhã já com essa leitura concluída. Oi, gente, são quase meio-dia desta manhã de sábado. Estou esperando ali futebol das gurias. Olha esta roupa que eu usei ontem e não guardei. Quase meio-dia, eu estou de pijama ainda. E passei a manhã lendo O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E como que... com uma história tão famosa, tão popular, todo mundo já ouviu falar no Fantasma da Ópera. Como que eu não sabia esse final? Ou como esse final... eu nunca recebi spoiler disso. Meu Deus, eu devo viver numa bolinha muito piquititica. Mas, gente, eu tenho amigas que amam essa história, que já foram ver o musical fora do Brasil, em mais de um lugar. Não sei explicar. Mas o que eu tenho a dizer é que eu gostei muito. Mas eu gostei muito, 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 muito. O final me surpreendeu demais. Eu acho que todo mundo neste livro é muito problemático, é muito mentalmente instável, emocionalmente comprometido. Tem questões psiquiátricas sérias envolvidas aqui. Inclusive... o autor. Arrisco dizer que o Gaston aqui precisava de uma intervenção. Esse triângulo amoroso, ele na verdade, ele se estabelece na nossa mente, né? Porque no enredo, a gente vai percebendo que tem coisas ali que não fazem sentido, que não são inconsistências, não são furos, mas são pegadinhas do autor.
E aí, quando o livro se amarra, você percebe. Não é um grande plot twist. É só uma falta de atenção que tu teve durante a leitura. Gente, o Eric aqui, que é o nosso fantasma da ópera, que é este homem deformado, que vive nos escombros, não, que vive nas sombras de um teatro. Ele é manipulador, não tem bom caráter, ele é ruim. Ele é ruim. Inclusive, as cenas finais ali no final, o final do personagem em si é catastrófico, assim, ele deixa muito claro a índole dele. E, ao mesmo tempo, gente, a gente se identifica com ele. Pelo menos eu me identifiquei em vários pontos. Essa coisa da inadequação, sabe? De você não estar dentro de um padrão, de você não estar no momento certo, de você desejar coisas que não são pra ti, coisas que não te desejam de volta. Desperta essa identificação num personagem que tu não admira. Aí você vai pra Christine e você também se identifica com ela sem admirá-la. Porque a Christine, ela vive uma questão de ela amar a arte, ela ser muito boa no que ela faz, mas ela desejar também viver uma vida que não tem nada a ver com a arte. Porque ela ama o Raul, ela é muito, muito apaixonada por ele, ela quer muito se casar com ele, constituir família, e ela sabe que a decisão de ser esposa dele, de ser amada por ele ao ponto dele reconhecê-la como mulher amada, vai tirá-la desse universo da arte. Ela não vai mais cantar numa ópera, ela não vai mais viver aquilo. A gente está falando de uma história que aconteceu em 1870, na década de 70 de 1800, e a mulher nem trabalhava fora. A mulher branca, né, nem trabalhava fora. Como assim ela ia ser artista? Não, essa realidade não existia. E o Raul, ele deixou muito claro isso pra ela. Queridinha, a vida é feita de escolhas. E ela vai ter que optar. E também a gente se identifica com o Raul, mesmo ele sendo esse tosco. Ai, como é difícil. A gente se identifica com ele porque, de certa forma, ele vai abrir mão de algumas coisas também para viver esse amor. Ele é um visconde, ele tem um título, ele tem mulheres, uma fila de mulheres para quem ele pode solicitar o casamento e ter uma esposa bem padrãozinho ao lado dele. E ainda assim, ele quer alguém que está muito fora do rolê. Então, e por outras questões também dá para se identificar com o Raul. Esse caminho de volta, ele voltar para ela depois de um tempo, é muito interessante. Quando a gente encerra um ciclo, a gente quer abrir o mesmo ciclo que a gente acabou de encerrar. Então, são 3 personagens muito distintos entre si, muito. Eric não tem nada a ver com a Christine, que não tem nada a ver com o Raul, que não tem nada a ver com o Eric. Eles são muito distintos. E ainda assim, em alguma camada, tu vai se identificar com algum deles. Mas o que mais me surpreendeu no livro em si foi esse final. Foi como a história se encerra, anos e anos e muitos anos depois do triângulo se resolver, como ainda ficou algo pro autor nos contar. E esse livro, ele tem um quê? Ele tem uma poeirinha aqui de O Corcunda de Notre Dame, no sentido de que o autor, ele vai dar muita voz e presença para o prédio físico onde o livro se passa. O livro se passa na Ópera de Garnier, que é um teatro muito famoso em Paris até hoje, é um ponto turístico muito visitado. Foi construído, a construção desse teatro começa com a França sendo uma monarquia e termina com a França sendo uma república. Ele enfrenta uma guerra no meio dessa construção e existem muitas lendas sobre a construção deste teatro, inclusive que o teatro anterior, eu não vou lembrar o nome agora, ele é incendiado 2 anos antes da Ópera de Garnier ser inaugurada. O teatro anterior, ele é incendiado. E um músico desse teatro foge queimado e se esconde na construção. Ópera de Garnier, esse homem
acaba morrendo lá dentro e tal. E aí existia já esse burburinho de existir um fantasma ali dentro. Esse é o pontapé pro Gaston escrever essa história. E ela tem, assim, reflexos de outras coisas que aconteceram de verdade. Uma cena final aqui, uma cena que, enfim, tem muitas coisinhas da ficção que conversam com a realidade. Eu achei isso muito criativo. E eu encontrei muito isso lá em Corcunda de Notre Dame, quando o Victor Hugo ele fala da construção, das medidas, dos espaços, dos enfeites, dos arabescos da catedral. O Gaston ele também vai trazer isso aqui em menor escala, bem menos do que a gente encontra em O Corcunda. Mas a gente encontra aqui também como a ópera de Garnier sendo uma personagem, sendo muito importante para o desenvolvimento do enredo. Enfim, gente, eu gostei demais, eu fico muito chocada com o fato de não conhecer essa história. Eu tô muito curiosa para assistir o filme que é de 2004, com o Gerhard Butler. Estou curiosa, espero que eu goste bastante do filme também. Tenho curiosidade com as músicas que eu conheço só assim, melodia, uma ou outra. Mas estou muito curiosa, foi uma leitura muito, muito, muito boa para mim. Bom, e encerro este vlog aqui. Durante este vlog eu li Moody, do Sol Plath, li Page Boy, do Elliot Page, eu li O Professor, da Charlotte Brontë, e li O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Li bastante. Encerro aqui convidando você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço conteúdo literário também. Eu posto fotos de todos os livros que eu leio. Procuro caprichar bastante nas fotos. Faço um pequeno comentário sobre cada livro, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog, sim, eu coloco ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores, sinopse. E lá no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no meu Scooby, tu consegue descobrir o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu vejo você aqui no próximo vídeo.